Bom, a gente está aqui então na segunda carta a Coríntios, nas cartas de Paulo, o estudo a gente está fazendo dessas cartas que foram escritas, né, na sua ordem cronológica de escrita e não de apresentação na Bíblia. A gente já fez aqui da segunda carta até o capítulo 7, e aí hoje vamos tentar aqui fazer o 8 e o 9. No geral, Renata, e daqui a pouco o Hernani está com a gente também, o 8 e o 9 ele fala da caridade, né? Ele aborda bastante, e o Paulo ele é de fato um grande representante da caridade, né? Um coração muito caridoso na sua história, né? A gente vê lá os seus atos, a sua forma de pensar e de agir, depois que ele se transformou de Saulo para Paulo, né? Entrando no cristianismo. E ele fala aqui bastante de conceitos, né, sobre a verdadeira caridade, principalmente aqui no 8. E lá no 9, ele continua sobre esse tema. E aqui tem bastante reflexões para a gente ir a fundo nesse tema da caridade. A gente ouve bastante no Espiritismo, né, no Evangelho, de ser caridoso, de praticar a caridade, de que a caridade, fora da caridade não há salvação, a caridade é um dos meios da gente exercitar a prática do amor e de outras virtudes. Eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade aqui nesses dois capítulos de compartilhar da visão do Paulo nessa instrução à comunidade de Coríntios sobre essa verdadeira caridade. Posso começar aqui então? Sim, claro. Vamos lá. No versículo 1 ele faz a apresentação, ele retoma lá, né, que só uma introdução sobre a quem estava direcionando a mensagem lá em Coríntios. E aí que eu achei já interessante aqui no versículo 2 e 3, sobre esse ensinamento da caridade, né, do que é a verdadeira caridade. Nas obras espíritas, né, no Evangelho, no Espiritismo, a gente tem bastante conteúdo sobre essa verdadeira caridade. O Emmanuel também comenta bastante sobre essa verdadeira caridade. Quando a gente pega aqui no versículo 2 e 3, né, que ele fala: em meio a uma grave provação, transbordaram de alegria em sua extrema pobreza, esbanjaram generosidade. Você mesmo já trouxe esse conceito do transbordar no estudo anterior, Sim. né, que ele remete realmente a algo que se encheu, transbordou e atingiu outros, né? E aí ele fala que em meio a uma grave provação, ou seja, em meio a grande dificuldade, né, aquele povo da Macedônia que ele cita, transbordaram de alegria em sua extrema pobreza e esbanjaram generosidade. Aqui é um dos pontos que o Paulo traz aqui dessa verdadeira caridade, que ainda que eles tivessem sua extrema pobreza e tivessem num momento de grande provação, eles com alegria esbanjaram generosidade, né? É aquela caridade desinteressada, né? É o obro da viúva, que a gente já comentou também. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que ele chama de que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa direita, tem um trecho que ele fala assim: ó, muita gente deplora não poder fazer todo o bem que se desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, e dizem, para lhes dar a boa aplicação. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo reforça aqui bastante esse conceito que o Paulo traz, né? Porque às vezes a gente fica esperando ter posses, a gente esperando ter dinheiro ou bens materiais, qualquer coisa material, para a gente ser generoso, né? E o Paulo ele cita aqui o exemplo ao contrário, que ele fala: o povo em sua extrema pobreza, em grande provação, com alegria esbanjaram generosidade, né? Que é esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui me chama a atenção: o ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, nessas pessoas que ficaram esperando ter riqueza para ser caridoso, no trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Todos nós temos em abundância algo,
que através da generosidade pode ser útil a alguém, né? Então, uns têm mais recursos financeiros, pode ser útil a alguém. Uns têm mais tempo livre, pode ser útil a alguém. Uns têm mais alegria do que outros, pode ser útil a alguém. Uns têm mais inteligência e conhecimento do que os outros, pode ser útil a alguém, né? Então, Paulo ele faz aqui, e aí ele continua no 3, ó. Na medida de suas forças, deram. Eu testemunho em acima delas, né? Então, assim, na medida das suas forças, deram. O que está nas minhas forças? Que é o mesma palavra que esse trecho no Evangelho do Espiritismo usa. Procura pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, seus talentos e recursos, né? Então, o que nós temos hoje em abundância na nossa vida e que nos limites das nossas forças nós possamos dar? Porque aqui tem outro conceito importante, né? Que ele vai, acho que ele vai abordar mais na frente. E a gente volta nisso. Mas um outro conceito importante quando ele fala da medida de suas forças é que assim, Jesus, Deus, não quer que nós sejamos caridosos com os outros para nós passarmos necessidade e dependermos de alguém ser caridoso conosco. Porque senão essa corrente nunca se termina, né? Tem que ser aqui no emprego das suas forças, é o supérfluo, né? O que eu tenho aqui para viver bem, o que tiver mais eu posso doar para alguém, seja ele tempo, recurso, inteligência, o que for, para suprir esse que falta, sem gerar a necessidade de outros darem também para mim, né? Porque aí eu vou estar dando, mas passando necessidade. E ele reforça isso lá na frente, né? Ele reforça lá na frente. Então a gente, e aqui, Renata, tem, só para concluir essa reflexão no 2 e no 3, na minha parte, e aqui tem um outro exercício importante, porque a gente escuta muito falar no meio espírita, no meio religioso, que se não for pobre, não é humilde, né? E não é isso, né? E não é isso que ensinou aqui, né? Não tem a ver com, não, para eu testificar, testemunhar o evangelho, eu tenho que doar tudo, minhas roupas, minha casa, e viver na necessidade para mostrar que eu sou... e não é isso, né? O que o Evangelho do Espiritismo fala, e o Paulo fala aqui, não. É que nós devemos empregar, na medida das nossas forças, o que nós tivermos aptos a doar, né? Porque, às vezes, a gente fala, não, mas eu tenho tanto, só que eu não consigo viver com menos, que, de fato, na medida das forças, eu não consigo. O exercício aqui é a gente compreender a nós mesmos e de separarmos o que não, mas eu quero ter mais, né, para a minha comodidade, para o meu bel prazer material. Isso é uma coisa, né? Outra coisa eu não necessariamente preciso disso para me deliciar nos meus prazeres mundanos, e eu posso doar, né? Essa é uma reflexão importante nesses dois trechos. E esse é um processo também, né, Thales? Eu entendo, porque assim, tem coisas que a gente acha que são realmente importantes, a gente quer muito, às vezes é um sonho, um projeto de vida e tal, e a gente quer realmente, eu não quero doar esse dinheiro, porque é meu projeto de vida, eu quero ter, sei lá, uma casa na praia, eu quero ter um carro melhor, eu não quero ficar com esse, porque eu tô velhinho e eu quero comprar um melhor. E também sem problemas, porque se esse é um sonho que nos motiva, que nos tira da cama, que nos faz mover, também é válido. Eu acho que a gente tem que respeitar o limite das nossas forças, né? Não dá, então ok. Eu acho que não é fazer, ele fala fazer com alegria e com muita boa vontade, né? Então, não dá para fazer um negócio assim, eu faço, mas eu fico com raiva porque, na verdade, eu queria comprar uma coisa e eu doei lá, que seja, se dê R$ 50, mas eu queria comprar uma coisa de R$ 50 e eu vou ficar com raiva. Melhor não fazer, né? Que a nossa força não está nesse limite. Então, E não vai ser é de melhor coração, né? não vai ser de coração. Então, a gente tem que ser bem autêntico nesse ponto, né? Quer dizer, para uns dá para fazer mais. O Paulo, por exemplo, se desprendeu, era um homem de posses, com herança, né? Foi desconjurado lá do pai, da família, perdeu a filiação e tal, para poder seguir o caminho dele. Quer dizer, abriu mão de todas as
o bem, a posição, o poder, não é? O que a carreira dele ia proporcionar para ele, a vida, mas né, nem todo mundo é igual a Paulo, então acho que a gente tem o nosso momento aí que a gente consegue e o que a gente não consegue. O importante é ser de coração, né? Eu acho, por mais que seja independente do valor, é ser de coração, né? Eu estava lembrando que aquela passagem do óbolo da viúva, tem um livro que eu li que chama Mulheres, acho que Fascinantes. Tem a versão Homens Notáveis e Mulheres Fascinantes. Então, ele conta vários contos nesse livro, é um livro psicografado, que são passagens que Jesus passou com algumas pessoas, né? Algumas pessoas que Jesus teve alguma conversa, tocou na vida daquela pessoa de alguma forma. E tem um conto que é da vida da viúva, né? Então, é muito lindo de ver, porque quando Jesus fala aquilo, que ela deu aquela moedinha, mas foi de coração, e aí você começa a ler a história da viúva, ela estava com a neta, e elas foram traídas, elas foram um monte, elas passaram fome, elas dormiram numa carroça, tudo que aconteceu com elas antes, aí no final você descobre que ela é a viúva da passagem bíblica. Você só descobre no final, você fala toda aquela história, no final, a última parte, você descobre que é ela. Você entende a história dela que veio antes, você vê realmente ela deu com muita fé, com total coração, porque ela não tinha mais nada. Ela passou por um monte de confusões antes, de traições, ela foi roubada, ela foi traída, ela foi um monte de coisa, uma confusão atrás da outra, e acabou chegando naquele momento ali que ela estava assim, já super mal, e ela vai dar realmente tudo que ela tinha mesmo, né? Naquela total entrega. Esse foi o processo. Então, o Jesus sente naquela mulher aquela fé, assim como ele sente, né, como a mulher hemorraísta tocou na roupa dele e dele saiu o poder, ele sentiu aquela fé porque ela entregou tudo que ela tinha. Ela colocasse em todas as minhas forças, minha esperança aqui nesse local, nessa igreja, para Deus. Eu vou entregar tudo que eu tenho na confiança de que agora Deus está no controle, no comando e vai me ajudar. Sabe? É Sim. muito. Qual que é o nome? De novo? Muito Mulheres interessante. Fascinantes é muito lindo. Eu tenho esses livros. E Mulheres Fascinantes são 7 contos no livro. Cada um é de um personagem muito legal dessa que interagiu com Jesus. São as falas de Jesus e homens notáveis. É lindo esse livro também, maravilhoso. Eu Os vou dois procurar. são. É incrível. Acho que a pergunta do milhão aqui nessa história, né? Que na minha reflexão porque existe essa confusão de fato, né? Igual você falou, não tem nada de errado em ter as coisas, né? Porque não é isso que vai determinar se a gente é mais ou menos humilde ou mais ou menos caridoso, né? Eu acho que assim a grande pergunta, porque assim se a gente focar e geralmente a gente foca na coisa, né? No algo, né? Por exemplo, a casa na praia, o carro, a viagem, o emprego, o que é que seja, né? De coisa, a gente geralmente quando vai refletir sobre isso, discutir sobre isso, a gente assim no meio espírita, todos nós, a gente foca na coisa, né? Só que a coisa ela é única e exclusivamente do mundo e nada tem com o nosso espírito, né? Então, em vez de a gente olhar para o que é a coisa, a nossa reflexão tem que ser o para quê. Porque o para quê é fruto da vontade do nosso espírito. Aí sim. Porque Aí a sim. coisa não representa o que é o nosso espírito. Agora, o para que eu quero a coisa, isso sim representa o que é o nosso espírito. Né? É aqui Assim, que a gente tem que refletir e cuidar. Porque às vezes a gente fica só olhando para a coisa. Né? Por exemplo, então uma pessoa que fala assim, eu quero ter uma Ferrari nova, amarela. Tá, a Ferrari nova amarela tá lá. Agora a pergunta é, para que eu quero ter uma Ferrari nova amarela? Né? Para eu mostrar para os meus vizinhos que eu tenho uma Ferrari nova amarela? Se a resposta for sim, poxa, eu tenho algum trabalho para fazer comigo ainda. Né? Agora não, sim. eu quero ter uma Ferrari nova amarela para uma situação hipotética, me levar mais rápido ao lugar que eu possa ajudar alguém, ou para construir aqui um patrimônio para um dia que eu
construir uma obra de caridade, eu poder utilizar o para. Então, assim, o que é que seja, né? O que vai representar a nós é o para quê, porque o para quê é fruto da vontade do nosso espírito, né? Não o que não tem importância. Deus não olha para o quê, né? Deus, na hora que olhar para o cenário, ele vai olhar lá a Ferrari amarela e falar assim, legal, é o plástico, o fluido quase universal, eu criei. O ferro também vem aqui da Terra. Cara, ok, isso aqui é matéria. Agora, esse meu filho aqui, olha, o que vem do coração dele é o quê? Luxúria, egoísmo, não sei o que. Poxa vida, esse meu filho ainda tem tanta desenvolvimento. Não, esse meu filho aqui, o que ele está fazendo? Ele está aqui realizando um sonho dele, mas no coração dele, ele está sendo grato e ele está aqui se colocando à disposição para ajudar quem precisar, está aqui se colocando à disposição para, se um dia precisar abrir mão desse sonho dele para ajudar alguém, ele vai abrir mão para ajudar alguém e por aí vai, né? Então, acho que a reflexão que o Paulo também provoca aqui é isso. A gente sempre olhar para nós e se perguntar, para que eu quero isso? Né? E aí vai uma questão muito de honestidade com a gente consigo mesmo. próprio, né? Exatamente. Senão, a gente acaba passando um pano ali, dando uma moldada na verdade interna, e aí não, aí a coisa vira totalmente ao contrário. Né? E é isso que vai nos fazer sofrer no desencarne. Porque a hora que a gente sofrer no desencarne, a Ferrari não vai existir. Vai existir o quê? A nossa consciência, né? Fala assim, poxa. Pois é. Isso é o grande chamado. Né? É a hora que complica. É a hora que complica. Então, 3. Aí depois aqui ele fala da coleta, né? Que o Tito ia lá, ele fala um pouquinho aqui do Tito, que era o companheiro dele, que ele pediu, né? Que o... Eu achei bonito uma parte do 5 aqui, ó. Ele fala assim, ofereceram, né? Superando minhas expectativas, quer dizer, os coríntios aqui, né? Ofereceram suas pessoas, primeiro a Deus, depois a nós, segundo a vontade de Deus. Eu achei isso bem legal, porque é um trabalho voluntário, né? Que você vai fazer, por exemplo. Então, na verdade, você está fazendo para Deus, né? E aí depois, segundo a vontade de Deus, quer dizer, essa vontade, eu estou fazendo para Deus, mas a vontade de Deus é que eu faça um trabalho voluntário na minha casa espírita, em qualquer outro. Então, eu vou fazer aqui, mas eu estou servindo a Deus e não ao pessoa A, pessoa B, pessoa C, entende? Depois se muda de chefe na casa espírita, diretor, muda o coordenador, eu já não quero mais. Não vou mais, exatamente. Mas que eu estava servindo quem, então? Como é que é o esquema? Eu estou lá para servir a Deus, para ser útil, né? Que essa é a vontade de Deus, eu estar servindo, ou eu estou lá em uma certa forma de conveniência, né? De a troca, o que seja, né? Qualquer intenção real, que essa vai ter honestidade que a gente acabou de falar, né? Quer dizer, a gente se perguntar, eu estou lá por amor, aí não tem essa, ó, hoje precisa ficar na portaria, hoje precisa lavar o banheiro. Quem está servindo a Deus não tem essa escolher o serviço, questão, né? Essa vaidade com o serviço, né? Hoje você vai ser da diretoria, amanhã você vai lavar o banheiro. E a coisa fica muito flexível, né? E aí a gente vê de outra forma, porque a gente está servindo a Deus. Então, ele fala que é bonito, né? Que ele falou que as pessoas estão servindo a Deus. Quer dizer, por mais que seja, você faça uma oferta, uma doação, uma caridade, um trabalho voluntário, foi o que mais me chamou a atenção aqui nesse caso, mas não estou fazendo para a casa espírita está fazendo, nem para a escolinha do bairro, ou para o vizinho, você está fazendo para Deus, né? Como Jesus falou, né? Se fizer para os outros, é a mim que está fazendo. Está fazendo, né? exatamente. E essa construção que o Paulo faz, você falando, realmente ela é bem rica, né? Porque, de fato, a obra, né, a tarefa, a gente faz primeiro a Deus, e aí o Paulo fala assim, ó, fizeram primeiro a Deus, depois a nós, segundo a vontade de Deus, né? Então, aqui tem essa interpretação que você colocou bem, primeiro a gente faz a Deus. E por que depois é a nossa segunda vontade de Deus? Porque Deus quer que nós pratiquemos o amor através dos homens. Não é? Exatamente. Então, eles aqui, eles serviram primeiro a Deus e depois, como? Através dos homens, depois a nós, que Paulo fala. Pois é, não. Por quê? Segundo a vontade de Deus, porque Deus quer
que faça ele através dos homens, né? Paulo aborda outro conceito que a gente estuda bastante da doutrina espírita também, que quando a gente amar a Deus através dos homens. Né? quando a gente consegue fazer a mesma, né, a ser a nossa vontade e a vontade de Deus, né? Esse é a grande maravilha, quando a gente consegue fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Então, a gente está Exatamente. fazendo a vontade de Deus, Exatamente. né? Na nossa ação, a gente está fazendo a vontade de Deus. Essa é uma coisa maravilhosa, quando a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Exato. Aí depois ele vem falando de Tito, né? Várias outras coisas aqui. Eu marquei depois aqui o 9. Eu marquei o 7. O 7, então vamos ver. Eu falo 7, o 9 eu também marquei, mas aí a gente segue no 7. Aqui, de novo, né? Ele reforça aquilo lá que ele fala no 3. No 2 e no 3, ó. E visto que tendes abundância de tudo. Olha só que interessante que ele fala. Que assim, vocês têm abundância de tudo. Não acha que vocês não têm ano. Vocês têm abundância de tudo. Alguma coisa, outros alguma coisa, outros alguma coisa, outros alguma coisa. E aqui até um pouquinho da mensagem que a gente conversou e recebeu da união, né? A importância de unir. Para ser um bloco só. E visto que tendes abundância de tudo, fé, eloquência, conhecimento, fervor para tudo, afeto por nós, tende também a abundância dessa generosidade. Né? E aí, no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 6, que a vossa mão esquerda não sabe da direita, aí tem esse comentário que ele fala, ó, todos aqueles que sinceramente desejar ser útil a seus irmãos, volta aqui no 5, que você comentou agora, né? Ser útil aos irmãos através dos homens. Todos aqueles que sinceramente desejar ser útil aos irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Olha isso. Se eu quero ser útil ao irmão, não precisa me preocupar. Se é de coração, se é verdadeiro, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Né? Vai aparecer oportunidade de você realizar o desejo. Procure-as e elas lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há aqui, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar o sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva, né? Que a gente comentou. Então, aqui, certo, um conceito importante. O que eu posso dar? Muita coisa, né? Eu só tenho que ter vontade sincera. E aí Deus vai colocar no seu caminho, né? Ele vai colocar no seu caminho. E a gente estuda nas aulas da doutrina espírita que no plano espiritual o necessitado, aí falando aqui só da necessidade física, né? O desabrigado, o faminto, o morador de rua, né? O sem teto, aquele que vive de ajuda, né? O pedinte. A gente vê em obras da doutrina espírita que o pedinte, o mais miserável que seja a condição física dele aqui, ele não está desamparado. Ele tem ali do lado dele um mentor que está cuidando dele e ajudando ele a vencer essa encarnação de expiação. Né? Ele não está sozinho. Às vezes a gente também cria esse negócio que não, os mentores só estão com esses da casa espírita, né, que estão aqui. Sim, não, todo mundo tem lá seu mentor que ama incondicionalmente do ladinho. Né? Então, o necessitado, ele fica lá a pedir, a gente vê nas aulas espíritas que os mentores desses estados, eles olham na visão espiritual os encarnados que já tem lá alguns pontinhos de luz, que fala assim, tem a oportunidade de ajudar, né? E eles direcionam, orientam, eles falam lá, pede aquele, intui, né? A gente estuda a questão da intuição. E o pedido ele vai, às vezes, naquela pessoa que vai ajudar, porque é uma pessoa que já está ali praticando o bom coração, ele já tem uma característica espiritual que mostra que ele provavelmente vai dar o auxílio àquele. E aí reforça a questão da providência divina. Né? Não vê as aves no céu, elas nada fazem, nada grangeiam, nada semeiam, e ainda assim não lhe faltam os alimentos. Né? Então, assim, Deus provém, e não vai, a não ser que seja necessário desencarnar por fome, por um ajuste do passado, até o momento do desencarne, que ainda assim for necessário, vai prover o que é necessário.
Não o supérfluo, mas o que é necessário para prover. E os mentores desses contam conosco, aí que já tem essa boa vontade que fala no Evangelho do Espiritismo, para ser um auxílio. Então, por isso que muitas das vezes, quando vem nos procurar ajuda, eu sempre faço esse exercício. Eu lembro da vez que eu li isso. Falo assim, estão contando comigo. Tipo, alguém olhou e falou, é aquele ali, pede para aquele que ele vai te dar. É perder a oportunidade de me aperfeiçoar, de me aprimorar, e é não contar com uma confiança em mim depositada se eu lhe virasse as costas, né? É independente do que tem ou não. Eu me recordo uma vez que eu estava viajando a trabalho, e aí eu cheguei num voo do Nordeste, eu estava em Recife, eu cheguei em Guarulhos 11h30 da noite, azul de fome, morrendo de fome. E eu morava em Cotia, eu falei, puta, até cheguei em Cotia, desencarei de fome no caminho. Aí eu falei, vou comer aqui no aeroporto mesmo. E não tinha quase nada muito aberto, e tinha lá um McDonald's, né? Eu falei, vou no McDonald's pegar uma comida. Quando eu subi a escada rolante, que eu cheguei lá na praça que tem o McDonald's, 11h30 da noite, o negócio tava abarrotado de gente. Tinha centenas de pessoas na fila para pegar. E eu tava naquela fila com umas 15 pessoas na minha frente, gente do lado e transitando com mala e tudo mais. E aí, foi logo depois que eu li esse trecho no livro. E aí, a espiritualidade nos ensinando. Eu me lembro, assim, que eu tava paradinho com a minha mochila. E aí eu vi lá embaixo, lá no fundo, um rapaz com uma caixinha de engraxar sapato. Uma roupa bem simples, bem nesse estado. Ele lá embaixo, assim, ele olhou no meu olho, assim, ó, direcionado, olhou no meu olho. E ele veio andando do meu lado, afastando as pessoas, assim. Eu fiquei até receoso no começo. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Ele vinha com o olhar fixo em mim. E ele veio, olhou, pegou. Quer dizer, tinha centenas de pessoas que ele poderia pedir. E ele veio direcionado. Não é porque eu sou melhor, nada disso, mas porque era um estudo prático que eu tinha lido. Né? A espiritualidade ensina. E aí eu tinha lido dias antes, sei lá, 2 dias antes. E ele veio assim, olhou para mim, ô senhor, o senhor me ajuda com a comida? Né? E aí, naquela hora que aconteceu isso, me veio na cabeça o que eu li. Eu falei, meu Deus. Foi claro que sim. Não tem como não. Aí, conversei com ele, levei lá e, de fato, comprei um lanche para ele e a gente comeu junto até na mesa, sentando. Eu ia comer no caminho no carro, estava cansado. Eu acabei sentando com ele na mesinha lá, a gente conversou, bateu um papo e comemos lá o jantar nós dois. Mas porque acontece isso. Né? Acontece isso, que esse livro narrou, e é o que fala que a gente só tem que ter a vontade de ser útil. E aí vão aparecer 1000 ocasiões. Né? Com certeza. Vão aparecer 1000 ocasiões. Você já viu aquele filme, só se estendendo um pouquinho mais nesse item, aquele filme Até o Último Homem? Não, nunca assisti. Procura para ver esse filme no Netflix. É uma história verídica. Vou anotar. Até o Último Homem chama. Da Segunda Guerra Mundial, na parte do Pacífico, lá nas ilhas do Pacífico. Um americano que ele era adventista do 7º dia, médico, estudante de medicina, que ele se alistou na guerra para salvar vidas. Só que a religião dele não permitia ele tocar em arma. Ele não pode pegar em arma e nem matar ninguém. E aí foi uma briga danada para o exército aceitar ele, né? E aí no filme, mostra ele lá, e você vai ver no filme, que ele está salvando as pessoas e ele pede para Deus. Você fala assim, me dá mais um para eu salvar, me dá mais um. E aí aparece um lá precisando, ele pega e resgata. Ele, Deus, me dá mais um para salvar, me dá mais um. Aparece um outro, ele vai lá e pega. Ele ora, não acha ninguém. E ele fala assim, Deus, me dá mais um, me dá mais um. E de repente uma mão levanta, aí ele vai lá e... É maravilhoso esse filme. E é fato verídico. Fato verídico da guerra. Verídico, olha. Verídico. História verídica. Que mostra isso. Né? Então, assim, a gente só tem que ter a vontade de ser útil, que Deus vai prover as oportunidades de nós praticarmos. Porque ainda que nós temos aqui o exercício da boa vontade, né, a nossa cegueira do coração, às vezes nos faz perder diversas oportunidades. Né? Porque Deus dá as oportunidades. Só que a nossa
direcionamento da nossa visão, do nosso coração para o mundo, para a matéria, nos faz perder oportunidades de auxiliar o nosso próprio espírito, né? E E o acho nosso que o e no a, século... e a gente vê que aqui no nosso país, né, que tem uma desigualdade social grande nesse aspecto aí que você está falando do rapaz pedindo para pagar um lanche e tal, é coisa que na verdade nem todas as pessoas de outros países aí de primeiro mundo, tal, não tem tanto essa Não oportunidade, né? tem, não É tem. uma coisa mais rara ter um pedinte e tal. Às vezes até tem um pedinte que é por opção, sabe? Que eles querem morar na rua. Eu já vi casos assim, que simplesmente eu não quero trabalhar, eu tinha um emprego, eu pedi as contas, agora eu prefiro ficar no banco aqui e tal, e eu quero isso. Aqui já tem um pouco de tudo, né? Tem É, esses aí também, mas aqui tem muita gente que realmente está tentando, está lá e não está conseguindo, está difícil, está passando realmente fome, frio, tá com criança em casa, com desespero porque não tem como pagar aluguel. Então, aqui no nosso país, assim, é lotado de oportunidade, né? Não só na parte moral, mas na parte material também para a gente, né? É uma coisa exatamente. abundante, né? Porque você está aí num país da Europa muito lá, você vai lá, de repente nem tem ninguém, né? Para você ajudar, tá todo mundo ok, você olha para os lados, né? Eu queria dar um pratinho, uma marmitex, às vezes nem tem ninguém querendo ser um marmitex, né? Aqui é tão mais fácil a gente Exato. conseguir fazer essa caridade tão pertinho de casa, né? E é por isso que o Paulo aborda aqui nas Relações Espiritistas, falando que por isso existem as outras formas. Porque ainda que lá, em outros países que não tem essa pobreza material, quem lá tiver de bom coração vontade de ser útil, pedindo para ajudar alguém, Deus vai prover algo. Então, por exemplo, a gente pega um país rico da Europa, por exemplo, pega uma Suíça da vida. Lá não tem pedinte, né? Mas tem muito velhinho. Sim. Tem muito velhinho em asilo, tem muito velhinho em debilidade física, né? Então, se eu quero ser útil lá, ainda que eu não tenha que dar comida ou dinheiro ou esmola, qualquer coisa assim, eu posso ir lá dar um banho num velhinho que está na cadeira de rodas. Eu posso ir lá tirar do meu tempo, que lá trabalha só das 9 às 4. Pode tirar das 5 às 8 da noite para passar no asilo conversando, né? Ouvindo, abraçando. Né? Então, Sim. tem campos infinitos, né, da gente praticar Não, e a caridade, né? caridade moral mesmo, da gente só conversar com as pessoas, né? Porque às vezes a gente só começa a conversar com qualquer um lá estranho e tal, e a pessoa já começa a contar coisas e tá precisando realmente desabafar com um amigo, e às vezes não tem, né? É todo mundo muito solitário, muito fechado, né? Então você vê que às vezes você fica um pouco mais receptivo de ouvir, de dar atenção, interessado de verdade na dor do outro, às vezes é muito fácil do outro já começar precisar de uma ajuda moral, né? Que a gente Exatamente. às vezes pode dar e não custa nada, né? Aí no 9, né? 9 é maravilhoso, né? Eu notei aqui também. Então, o 9 é maravilhoso, né? Eu achei também que eu li esse Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sendo rico, por vós se tornou pobre, para vos enriquecer com sua pobreza. Que lindo, né? Né, Porque isso é aqui o é, assim, é desprendimento, sem palavras, né? né? Pois é. É Eu sem imagino, palavras isso aqui. eu imagino esse processo todo de Jesus para ele poder conseguir encarnar entre nós, né? Dizem que ele ficou muitos anos aí diminuindo seus perispíritos, sua luz, só para poder caber num corpo humano que para ele não foi já um negócio muito fácil, Exatamente. né? Então, olha isso, sendo rico por vós se tornou pobre, para vos enriquecer com sua pobreza. Quer dizer, como que alguém pobre pode enriquecer os outros? Para nós é uma coisa tão, né, fora de contexto, mas é tão lindo porque é tudo tão energético, na verdade, É, né? Não material, né? essa Eu frase é achei maravilhosa. lindo. E ela mostra bastante essa diferença da riqueza material e espiritual, né? Ela retrata É, isso, né? Porque ele fala aqui, ó, nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ninguém era mais rico de coração do que ele, né? Então, que ele fala da riqueza espiritual. Então, ele sendo rico, se fez pobre, né? Por vós se tornou pobre. Aí ele fala da riqueza material, né? Então, ele espiritualmente era rico,
na terra foi pobre material para nos tornar rico em espírito através da sua pobreza, né? Ele faz esse jogo de palavras entre riqueza, entre espiritual e material, porque elas são opostas, são antagônicas, né? A Pois gente, é, né, vê essa distinção, né? E aí a parábola do bom rico, que ele fala lá: queres me seguir, larga tudo que tens e me siga, né? E aí, de novo, voltando ao que a gente já conversou hoje aqui bastante, Jesus não está falando para ele largar a mão de tudo e passar fome, né? Ele está falando: largue suas dependências da matéria e me siga. apego. Seu apego e sua dependência. Pare de depender da sua Uhum. matéria para depender do seu espírito. E aí, e que é esse aqui que o Paulo fala. Ele, rico por vós se tornou pobre para vos enriquecer com a sua pobreza, né? Mostrando que pode ser grande. E aí é o que a Vivi comentou no nosso grupo do WhatsApp hoje, que uma vez um mentor, numa comunicação mediúnica no nosso grupo, falou: ser grande é fácil, difícil é ser pequeno. Então, e é o que fala aqui. Então, ele, sendo rico, se fez pequeno na terra. E mostrou que pode ser pequeno na terra e ser grande no céu, né? Então, ele enriqueceu nosso espírito através do seu exemplo de pobreza aqui na terra, né? E é tão lindo, Maravilhoso. né, que se a gente pensar em Deus, né, assim, já indo muito mais além, né, tão grande que, na verdade, nem aparece para nós de forma concreta aqui, né? Oi, Deus, tudo bem, né? Não, não tem, porque é tão grande que fica invisível, Uhum. né? Então, como aparece? Através das obras, né? Então, através de tudo que ele cria, essa maravilha aí do universo todo, a gente vê as obras, mas a gente nem vê o Criador, porque ele se fez de tão pequeno que ele, para nós, ele desaparece, escapa dos nossos sentidos, Exatamente. assim, materiais, né? Então a gente Exatamente. consegue vê-lo, numa criatura, você vê um bebê, você vê Deus em toda a criação, mas é tão grande que se fez tão pequeno para a gente não entender, porque se a gente visse, né, alguma coisa tão grande, a gente não ia nem conseguir compreender, Não né? ia Assim dar, como Jesus também é. não era pra gente, né? Não ainda. Bom, seguindo aqui no 10 e no 11, também achei interessante, né, que ele fala, acho que tem uma reflexão para a gente também, ó. Dou-vos a minha opinião nesse assunto. Já que no ano passado tomaste a iniciativa do projeto e sua execução, agora vos convém levar a termo. Dessa forma, o entusiasmo por projetá-lo corresponderá a realizar segundo a vossa possibilidade. Então, aqui tem uma outra reflexão simples que eu fiz quando eu li, que o Paulo fala assim: ó, pessoal, vocês estavam cheios de planos no ano passado, cheios de ideias, e cadê? Né? Então, às vezes, nós mesmos aqui, aí tem uma reflexão para a gente, nós fazemos muitos planos para o nosso espírito, né? Eu vou me melhorar, não, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar tal lugar, vou entrar na tarefa tal, eu vou estudar tal coisa, não, esse ano não passa, agora vai, vamos que vamos. E aí, a hora que vem, a nossa preguiça espiritual nos acomoda, né? E a gente deixa passar as oportunidades. Então, Paulo faz um alerta aqui, porque serve para a gente também. A gente sabe isso tudo aqui, que através das nossas ações aqui na Terra, enquanto encarnados, iremos. Lembra lá na 1 de Coríntios? A gente leu um capítulo que só falava disso, que ele falava que da formatação das nossas ações refletem-se em aspirações no plano espiritual. Lembra que a gente falou isso? Sim, A sim. escola da Terra é a forma que nosso espírito vai. A gente até debateu se lá aprende ou não aprende, lá no mundo espiritual. Vai fazer com que a gente evolua. Então, se é através das ações que a gente evolua, Paulo chama atenção. Fala, ó, vocês estão cheios de plano aí e não levaram nada a termo. Cadê? Cadê as obras? Cadê as ações? Isso parece muito coisa de Réveillon, né? Que a gente faz aquele Aquelas. plano todo, né? Exato, que Esse vou fazer ano eu isso. vou isso, eu vou aquilo, tal, né? Mas a real é como que a gente espera que esse plano dê certo se a gente não mudar de atitude. Exato, e fazer, e pôr em prática. Porque às vezes a gente fica lá, não, eu vou fazer isso porque eu quero que meu espírito evolua e eu quero ter um lugarzinho no nosso lar, né?
Só que a gente fica postergando a nossa preguiça espiritual de pôr em prática, porque para a gente pôr em prática os planos espirituais que a gente faz para a gente, nós vamos ter que tirar nós mesmos da zona de conforto, né? Nós vamos ter que chacoalhar a nós mesmos, nós vamos ter que olhar para nossas feridas, nós vamos ter que abrir as caixinhas dentro de nós que está há muito tempo fechada. A gente não quer abrir, né? Dá trabalho para isso. Então a gente fica postergando, postergando, postergando. Só que o nosso dia de voltar é que dia? Ninguém sabe, né? Pode ser hoje. E aí eu fico postergando, e aí eu volto e vem o arrependimento, né? Poxa, eu tive lá, no meu caso, 35 anos na Terra, que a minha conta ia dar tudo certo, ia fazer, poxa, eu não fiz nada, né? E aí entra naquele processo que depois é atendido em reunião mediúnica, né? De sofrimento. Porque é isso que acontece, é um sofrimento de arrependimento. Né? É. Então, Paulo chama atenção e isso é para nós também. Vamos pôr em prática, né? Tá na hora, vamos lá, vamos fazer acontecer e vamos para cima. Foi o que eu peguei aqui no 10 e no 11. Muito No bom. 12 ele fala também que é importante, né? Com entusiasmo e vontade de... Se tiver entusiasmo, você pode ser útil, né? Alegria, né? Viva com alegria. Igual você É. mandou lá no grupo hoje, bora ser feliz, né? Que o Hernani fala no vídeo. É a mesma coisa, é isso, tem que ter entusiasmo para ser útil, né? Vamos lá. Precisa ter boa vontade, Boa né? vontade, acordar e falar assim, Deus, numa prece, o que eu posso ajudar hoje? Tenha piedade de mim e me mostre um caminho que eu não enxergo ainda para que eu consiga ser útil. Né? E vão aparecer as oportunidades. Diversas oportunidades. Diversas oportunidades. Eu lembro do Mas é nosso legal grupo, aqui. eu lembro do nosso grupo que a gente tinha lá do orfanato. A gente tinha um grupo de trabalho no orfanato, lá em Itapevi. E a gente adorava o trabalho lá com as crianças, né? A gente ia todo domingo lá, passava a tarde toda lá com as crianças, e a gente tinha uma relação com elas, um trabalho, fazia bem para o nosso espírito, um grupo engajado, um trabalho super bonito, uma tarefa bonita. Aí um belo dia, a prefeitura lá de Itapevi desfez do orfanato, mudou o sistema e espalhou as crianças, e, enfim, acabou lá o trabalho e a assistente social falou assim, ó, tá, não tem mais, vocês não podem, não tem mais, né? Nem adianta vir porque não tem mais. E aí eu comentei com o grupo na época e a gente ficou triste, né? Todo mundo ficou triste. Falou, poxa, era tão bom, e agora? Essas crianças, o que a gente vai fazer? Era o trabalhinho que a gente tinha. E bateu um desânimo, né? E eu lembro que na época eu comentei, eu falei, gente, vamos ter fé, tenha calma. Vamos manter aqui pedindo que um trabalho terminou, outro começa. Vamos pedir, fazer nossas preces, orações, nos colocar à disposição, acreditar, ter entusiasmo, ter vontade de servir, estar à disposição. E aí o grupo, cada um lá no seu cantinho, fez sua prece, tudo mais, papá. Passou 2 dias, a assistência social me ligou, 2 dias. Pô, Thales, poxa, apareceu aqui um outro negócio. Uma pessoa que está fazendo aqui uma casa de recuperação de dependente químico, e está pedindo voluntários. Olha, Agora, é o grupo aqui, reunimos o grupo de novo, estavam lá e o trabalho continuou. Só mudou os auxiliares, saiu das crianças abandonadas para os adultos dependentes de químico. E seguimos trabalhando na tarefa. Então, entusiasmo, fé e se colocar à disposição de boa vontade. Que vai vir tarefa, não vai faltar. Né? Isso o que mais tem é campo de trabalho. Né? mas tem, com certeza. Bom, aí eu já fui lá para o 14, você tem coisa antes? Uma coisa que eu achei legal aqui é assim, ele fala no 12, onde há entusiasmo, aceita-se o que for, sem pedir o impossível. É legal porque, que nem, como você falou agora, né? Se você está no bem, você aceita o trabalho. Você podia falar assim, olha, com dependente químico a gente não trabalha não, porque a gente não gosta, sei lá, a gente tem um problema aí que a gente não vai não. Só quero criancinhas e tá tudo ok, mas... Então, quando tem entusiasmo, a gente aceita o que vier, né? Sendo uma doação também de alguém, e sem pedir impossível, porque aquilo foi possível para a pessoa doar. Se ela Exatamente. doou um sapato velho, furado, rasgado e tal,
ok, foi possível para ela doar, e tudo bem, a gente aceita a doação, que aquilo lá foi o que ela conseguiu doar nesse momento. Eu achei isso daí bem legal. E essa parte que ele fala aqui da igualdade, né? Ele fala que não se trata de aliviar outros passando vós apuros, mas de obter a igualdade. Que a vossa abundância remedeie por agora sua escassez, de forma que um dia a abundância deles remedeie vossa escassez. Assim haverá igualdade. É uma coisa que já fala muito aqui sobre essa troca de papéis que a gente faz nas encarnações, né? Um dia a gente é rico e pode ajudar os necessitados, e pode, na próxima, estar na posição contrária, né? Então, quer dizer, não adianta também a gente passar apuro, que apuro pode ser material ou apuro moral, espiritual, para ajudar alguém, né? Mas só para obter essa igualdade. Mas é que essa abundância de hoje, de um, sempre o que transborda para um, está faltando para o outro. Então a gente vai fazendo essa troca, né? Um transbordando e o outro recebendo o que transborda. E aí, na próxima vez, a gente inverte. E, às vezes é mesmo nessa vida, numa família, numa amizade. Um dia um está super bem em algum tema, tá, e pode colaborar, e pode ser que daqui a uma semana a situação é o contrário. Um está mais precisando e o outro pode colaborar. Para isso a gente tem família, amigos, né? E essa sensação de igualdade vem um pouco aquela ideia assim de a gente distribuir, mas na verdade não é assim, e todo mundo tem que ser igual. Como a gente pensa aí no comunismo, nesses processos aí, né, que a gente vamos tratar todos como iguais e deixar todo mundo igual. Na verdade, não é essa a ideia, é que uns transbordem para os outros e depois que se troque essa. Mas não quer dizer que todo mundo tem que receber a mesma quantidade, nem de talentos, nem de recursos materiais, nem nada, né? Porque Deus já não fez isso permite que uns nasçam de um jeito, uns de outro, que deixa cada um seguir os seus méritos. Essa que é a minha ideia aqui, né? Então, apesar de ter criado todos os espíritos simples e ignorantes, não houve privilégio nenhum, mas depois de um tempo, quer dizer, cada um vai criando o seu próprio caminho e vai acontecendo a meritocracia. Então, hoje um nasce de uma forma e outro de outra, e a gente entende isso como sendo uma diferença natural, né? Então, isso é muito bonito, porque não tem essa questão de tem que estar todo mundo igual, de uma forma material, né? Ou moral, espiritual. Agora não, agora a gente está numa forma de trocas mesmo. Então, no que eu tenho abundância, eu posso doar, e na hora, vice-versa, seja em outra vida, seja na semana seguinte, não importa. É muito bonita essa ideia dessa igualdade, né? Eu acho Sim, não, sem legal. dúvida. Eu fiz essa mesma observação. Ele traz esse conceito da vida futura e o mecanismo da igualdade através das reencarnações das expiações. Sim, Perfeito, bem colocado. O povo judeu, eles têm uma prática que era muito comum lá atrás, né, lá no passadão deles lá, que é uma prática de comunidade que eles chamam de kibbutz. Até hoje existem os kibbutz no estado de Israel. Eu visitei dois. Uma das vezes que eu fui lá, eu visitei dois kibbutz. Só que hoje é muito menos quantidade de pessoas, né, no kibbutz. Antigamente era mais, assim, as cidades eram tudo kibbutz. E como é que funciona isso, desde aquela época e até hoje, aqui ainda pratica? Depois você procura na internet. O kibbutz é assim, é uma comunidade, então as famílias se juntam num local, constroem ali as suas casas, então, sei lá, 100 famílias constroem as suas casas, plantam os seus alimentos ali para aquela família, criam os seus animais ali para aquelas famílias. Então, assim, o alimento plantado, o animal é das 100 famílias. Todo mundo ajuda a cuidar daquilo, cultivar e cuidar do espaço. E as pessoas têm os seus trabalhos, né? é, Todo o salário de todo mundo daquela comunidade de kibbutz, ele é colocado no kibbutz. E eles distribuem
de acordo com o número de pessoas na família e as necessidades particulares de cada família. Então, tem essa regra lá. Então a Renata ganha 1.000, o Thales ganha 2.000 e o Hernani ganha aqui 4.000, né? A Renata, aí vai ter 1.000 da Renata, 2.000 do Thales, com 4.000 do Hernani, vai ter 7.000 para essas 3 famílias. A Renata tem 5 filhos, né? Eu tenho 1 e o Hernani tem 1. Desses 7.000, vai 5.000 para você, 1.000 para mim e 1.000 para o Hernani. Né? Ainda que o salário do Hernani é o maior. Tá. Mas é para, eu só sou 1, eu só preciso de 1.000. A Renata é 5, mas o salário dela é só 1.000, ela não vai passar apertado. Eu vou aqui, dos meus 4.000, 3.000 vai para ela, para 3 filhos dela. Dos 2.000 do Thales, 1.000 vai para ela, que com os outros 3 dá 5, que é o que ela precisa. Eu preciso de 1, eu preciso de 1. Então, os kibbutz funcionam assim. Todo mundo compartilha os seus ganhos com as suas necessidades, vive todo mundo de forma igualitária aqui, igual ele fala, né? Divide seu alimento, reparte, todo mundo ajuda na plantação e vive nessas comunidades. Eu visitei dois kibbutz lá e conversei bastante fiquei alguns dias com um morador de um dos kibbutz lá e aprendendo bastante sobre essa prática deles, que é bem interessante. Eu acho ela bem interessante. É diferente do socialismo, comunismo, enfim. Sim, sim. Sim, muito legal. Olha, se isso funciona aqui no nosso planeta, é uma ótima notícia, porque... Exato. Não, e já tem desde a época do Antigo Testamento, isso existia lá. Isso é uma prática antiquíssima, aliás, como tudo do povo judeu. E um desses moradores de um dos kibbutz que eu fui, que era o cara que eu fiquei lá alguns dias, ele era dono de uma empresa grande, a terceira maior companhia de energia elétrica de Israel. Então, quer dizer, a renda dele para o kibbutz dele é uma maravilha. Absurdamente alta, e ele falava: essa minha renda aqui, que ajuda todo mundo. E eu fico aqui com a mesma quantidade de todo mundo. E bem, feliz. Ele feliz e bem, sabe? Não está preocupado. Né? Então, é de fato muito interessante isso lá do povo dos judeus. E aí, no 15, falando deles, né, dessas citações, no 15, o Paulo de Tarso ele faz uma citação aqui, né, que ele fala: a quem recolhia muito, nada lhe sobrava. A quem recolhia pouco, nada lhe faltava. Né? Essa é uma citação do Antigo Testamento. Sim. No livro Êxodo, no capítulo 16, versículo 18. Ele conta lá que durante o Êxodo, né, então a libertação do povo do Egito para Israel, caminhando no deserto, Moisés lá liderando a turma, né, que abriu o Mar Vermelho, aquela história toda, o povo começou a sentir fome, não tinha alimento, não tinha comida, o pessoal com fome. Aí começou: Moisés, tô achando que você colocou a gente numa rascada aqui, porque, só de rachar, a gente anda e não chega. E acabou a comida, e aí? Estamos com fome. O pessoal começou a dar uma pressionada em Moisés. E aí um dia, como é narrado lá no Velho Testamento, Deus falou com Moisés, né? Que a gente já estudou aqui, que era um mecanismo mediúnico. E ele falou assim, que no dia seguinte, eram para aguardar que no dia seguinte todos teriam alimento e que cada um teria o que precisasse de forma igual. E aí vem o texto. Nesse fim de tarde, um grande número de codornizes apareceu e cobriu o acampamento, que é uma ave, né? Pela manhã, também todo o solo do deserto, à volta do acampamento, apareceu molhado de orvalho, água. E à medida que o orvalho ia desaparecendo, ficava no chão algo como uns finos e leves flocos, qualquer coisa como uma espécie de geada. Quando o povo de Israel viu aquilo, perguntou pasmado: mas o que é isto? E Moisés respondeu: é o alimento que o Senhor vos dá a comer. 16 do qual vos disse que para cada um apanhar tanto quanto precisar, 2 litros por cada pessoa de uma família. Então o povo foi recolhê-lo, uns mais, outros menos, conforme as necessidades de cada casa. Olha aí. Foram recolhendo uns mais, outros menos, conforme as necessidades de cada casa, que é o conceito do kibbutz. Certo. Que a gente está falando.
mediram o que recolheram com a medida de 2 litros e cada um teve precisamente aquilo de que necessitava. O que recolheu muito não teve demais e o que recolheu pouco também nada lhe faltou. Então, esse é o conceito de igualdade que o Paulo de Tarso traz aqui, citando uma passagem do Antigo Testamento que era bem compreendida pela turma da época. E que é o conceito que a gente estava conversando aqui agora. Que legal, né? É o maná, né? Que veio para eles para É o maná, salvar é o o maná. povo, né? O maná. O E que a gente aqui maná. estuda na doutrina espírita, que é o plasma, né? A energia que era necessária para revigorar aquele povo. Agora a turma, né? Oh. Exatamente. Aí do 8, o meu acaba as votações. Aí aqui, para mim, no final, ele só faz a, as conclusões do capítulo, né? E eu já entro no 9 aqui na minha anotação. Não, vamos para o 9. Tá? E aqui ele continua sobre esse tema da caridade, da verdadeira caridade. E aí, como ele estava falando com esse povo, aqui ele cita muita coisa do Antigo Testamento. O capítulo 9, ele é buscando no Antigo Testamento, na Torá judaica, as representações do conceito real da caridade que Jesus ensinou. E aí a gente reforça, que o nosso grupo aqui já tem estudado bastante, que como Jesus disse que não veio modificar a lei, mas fazê-la cumpri-la, a gente entende que as leis divinas, os mandamentos, de fato estão na Torá, só eram mal interpretadas. Jesus veio falar que é assim que faz, gente. Não é igual vocês estão fazendo, não. É desse jeito aqui. E o Paulo veio trazer essa referência. Falar, olha, lembra que Jesus fez isso? Ele estava falando disso aqui, ó, que está lá na lei mosaica. Lembra que Jesus fala para fazer isso? Então, isso aqui está lá, ó, no profeta. O Paulo ele faz bastante transição para ficar de fácil compreensão para o povo. Por isso, e é uma opinião pessoal do Tales, Renata, que o evangelho com Paulo se difundiu tão rápido, tão mais abrangente do que com os outros discípulos, né? Porque o Paulo sabia linkar o Evangelho de Jesus com o Antigo Testamento. E o Paulo povo estudou lá, muito. não é? E o povo lá... Eram pescadores, né? O Paulo estudou Exato. muito para fazer esses links. Os outros não tinham todo esse conhecimento, né? Não tinha, Profundo exato. como o Paulo. Paulo foi um privilegiado de berço. A preparação dele já conta isso, né? Para ele ser um juiz, para ele ser um grande... Exatamente. Ele dominar o Antigo Testamento com propriedade para depois ele fazer esse link com a sua conversão. Porque senão a turma que só vivia o Antigo Testamento não ia entender nada, né? Assim como nós espíritas, que viemos da reformação católica, evangélica, cristã, se não tivesse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra do Kardec, para linkar o Espiritismo com o Evangelho, Sim. Talvez nós não compreenderíamos tanto o Espiritismo. Com certeza, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse o Paulo de Tarso desse novo momento, desse novo link. Estuda as parábolas de Jesus numa ótica, né, aí espiritual também. Estuda tudo que Jesus já não veio contradizer nada de Jesus, veio realmente ampliar a nossa visão, né, nosso nível de consciência de tudo, mas nunca contradizer, senão a gente também não aceitaria, né? Exatamente. Então é muito interessante que esse 9 ele faz bastante essa relação. Do 1 ao 5, nesse serviço a favor dos consagrados, né? Aqui ele, para mim, eu anotei que ele prepara a comunidade para o serviço da coleta das doações para ajudar os macedônios, né? Então, ele fala lá do pessoal da Macedônia precisa de ajuda, ele vai para lá, o Tito já foi lá pegar a doação de todo mundo e eles vão levar para a Macedônia para ajudar. Então aqui ele meio que prepara, né? Ele fala, ó, gente, a Caia está preparado do ano passado, vos enviou irmãos, Tito está indo aí, a sua boa disposição. Então ele prepara aqui todos eles para falar, ó, vamos aí coletar para ajudar na Macedônia, né? O povo macedônio. Tá precisando, daí ele vem no 6, né? E aí dá aquela tchums, né, na turma, né? Olha. Exatamente. Antes só uma observação minha no 4,
que eu achei que, pois se chegam comigo os macedônios e vos encontram despreparados, nós, para não dizer vós, ficaremos decepcionados em nossas esperanças. Então, olha aqui que reflexão importante. Paulo está falando, macedônios, se acalmem. Eu vou ajudar vocês aí. A turma lá de Coríntios vai suprir a necessidade de vocês. Contando que a turma lá de Coríntios já está pronta. Vamos lá, estou aqui. A hora que chegar a tarefa, eu estou pronto. Né? Eu estou pronto. E aí o macedônio chega lá e não tem ninguém pronto. Está tudo perdido. Tudo... Então aqui está a reflexão para a gente. Né? Se a gente, trabalhador espírita, a gente tem que estar pronto espiritualmente. Porque a tarefa vai vir quando Deus mandar. Porque a gente fala assim, opa, hoje tem tarefa. Evangelização infantil, tarefa mediúnica, passe, palestra, qualquer coisa que seja, barraca do pastel, hoje tem tarefa. Então, hoje é o dia de eu fazer prece, hoje é o dia de eu me preparar, hoje é um dia que eu não vou pensar besteira, hoje é o dia que antes de dormir eu vou fazer uma leitura edificante, que amanhã tem o trabalho, porque eu vou até o trabalho. Né? Mas e quando o trabalho vem a mim? E aí esse é o alerta que Paulo fala. Você tem que estar pronto espiritualmente. A gente não sabe a hora que a tarefa vem. Né? E aí, a gente... vai vir no tempo de Deus alguém à nossa procura. E Deus conta com a gente. E é o que a gente conversou lá na parte do pedinte. Deus está contando com a gente. Fala assim, tô aqui contando com detalhes, hein? Manda lá que vai dar certo. E aí chega e eu não estou preparado. Né? Então, a gente está lá numa tarefa na casa espírita, aí alguém viu a nossa palestra, se encantou e fala, nossa, ele aliviou meu coração, e aí um dia tá na rua, me vê, quer lá conversar comigo e eu tô brigando com alguém. Pois é. Não, A decepção vai acontecer, né? Imagina os mentores, né, da casa espírita. Você está lá na barraca do pastel, naquele fervor, naquela doação. Aí, beleza, no dia seguinte eles vão te visitar na sua casa. Lá, chega lá, você está quebrando pau, desfigurado. Quebrando pau com fizia, com o cachorro, com tudo que tiver pela frente. Fala, gente, hello! Deve ser uma decepção, né? E daqueles que nos procuram também. Porque, às vezes, Renata, vem... e se a gente fazer uma reflexão nossa, de quem está aqui ouvindo a gente, parar para recordar, rememorar com calma, quantas vezes a gente já fez isso? Né? Todos nós, fruto da nossa imperfeição, e é isso, a gente está evoluindo. Mas, quantas vezes alguém chegou para a gente e falou assim, eu queria conversar com você, a gente fala, não, peraí, agora não dá não, estou enrolado aqui. Não é? Às vezes, aquela hora, a pessoa está angustiada, está com problema, recebeu uma ligação ruim, está precisando de um consolo, de um abraço, de uma orientação, de um carinho, de um olhar, de um sorriso. Só que a gente não está preparado. A gente está, não, depois a gente se fala aí, agora não dá, não, estou super enrolado aqui. E aquela pessoa fala, poxa, eu contava que ali eu ia encontrar um coração para me apoiar. É verdade. Então, é isso que o Paulo fala aqui no quadro. A gente é trabalhador aqui, quer trabalhar, quer servir, quer ajudar, tem que estar pronto todo dia, toda hora. Né? É orar e vigiar de Jesus. Porque uma relaxadinha, a gente entra no looping aqui do mundo e a gente começa a não ficar preparado. E o trabalho vem. E a gente vai perder a oportunidade e vai decepcionar nossos irmãos. Então, só quis fazer um detalhe nesse 4, porque acho que tem uma reflexão aqui bastante importante para a gente. Sim, com certeza. E entra no 6, né, que você falou. O 6 é ação e reação, né, gente? É aquilo lá, colhe e planta, né? Exatamente. Semeadura mesquinha, colheita mesquinha, né? Semeadura generosa, colheita generosa. É uma coisa para a gente pensar isso daí, né? Porque o que é uma semeadura mesquinha, né? A gente não tem muito essa noção. Falar, eu coloco uma sementinha lá na terra e pronto, não tem como ser diferente disso. Eu estou semeando e pronto, mas se a gente trouxer isso para nossa vida, nosso dia a dia, né? Um amigo chega, como você falou, aí, eu estou enrolado, então, fala aí alguma coisa, sabe assim? Você não está preparado para realmente ouvir alguma coisa, mas é aquele negócio de nem quero saber muito, não, mas eu faço só de conta que eu estou interessado e eu
a colheita vai ser igual também, né? Então, isso que a gente tem que estar cientes, esse que é o grande ponto disso, né? Ciente para o trabalho chega e o que que a gente, como a gente vai reagir a isso, é a nossa semeadura, né? Exatamente. É, é difícil porque a gente depois quer colher, né? A gente vai naquela logo direto, quando vai chegar a minha vez, a minha hora, os meus frutos, né? Mas a gente teve oportunidades durante o caminho e a gente fez aquela semeadura mesquinha, né? E a gente faz, né? Isso é fato. O importante é a gente ter ciência disso, né? Eu acho que eu tenho muito Exato. essa filosofia assim de vamos colocar o pé no chão, entender que a gente sim semeia, às vezes a gente semeia legal e às vezes a gente semeia mesquinho e é o que deu, né? É o Exato. que deu para hoje, né? A mesquinhez de nossa de cada dia. Mas o que não dá é para a gente ficar na ilusão, né? Isso que a gente já tem que passar um pouco dessa fase de achar que vai fazer uma semeadura mesquinha e vai ser aquela maravilha. Aí quando chegar no mundo espiritual, vai ser só luz e tal. Não, não dá para a gente ter essa ilusão. Tem que colocar um pouco o pé no chão para entender que a colheita é proporcional, né? E é um passo de cada vez, né? E um passo de cada vez. E se for, ok também. Essa frase aqui em específico já é uma citação do Antigo Testamento também que ele faz. É, Uhum. no livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento tem lá os livro de Provérbios. E aí eu separei dois aqui, o Provérbio 19, no versículo 18, que fala lá, aquele que semeia o mal, recolhe o tormento, a vara de sua ira o ferirá. Né? A própria Aquele que vara, semeia o né? mal, recolhe o tormento, a vara de sua ira o ferirá. Que é Uhum. com ferro fere, com ferro será ferido. Que é a lei de causa e efeito. Que Não, é e esse, Jesus falando com Pedro, embainha sua espada. Quando Pedro sim. tira a espada, né? É esse provérbio. E ainda no livro de Provérbios, quando ele fala da semeadora generosa, no provérbio 11, versículo 24 e 25, lá está escrito, ó, a quem de generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que interessante. Que é aqui o complemento que ele fala, colheita generosa. Semeadora generosa, colheita generosa. Então, o Paulo coloca aqui dois provérbios, no que fala do mal, semeadora, aquele que semeia o mal recolhe o tormento, e junta na mesma frase um outro provérbio, 11, e o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Né? Então, e aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Evangelho também, Jesus fala uma hora lá, né? Aquele que menos tem, mais terá, né? Que é esse provérbio aqui, ó. Aquele que mais é generoso, mais receberá. Né? Mais Quem lhe será mais dá, mais dado. recebe. Mais dá, mais É, recebe. quem menos tem, até o que no pouco que tem lhe será tirado. Será tirado, exatamente. É isso aí. Por isso que a colheita fica mesquinha depois, né? Fica Não tem mesquinho. jeito, né? Exatamente. E aí, seguindo no 7, cada qual contribua com o que se propôs em consciência, não por má vontade nem constrangimento, pois Deus ama a quem lhe dá com alegria. Né? Então, aqui é uma outra reflexão importante. Que Deus ele vai avaliar a caridade na nossa intenção e não na nossa ação. Sim. Que a gente já falou disso também aqui bastante no começo. É o porquê. Né? Ele vai olhar a nossa intenção, não a nossa ação. Nós darmos 10 milhões de reais contra a nossa vontade, sem estar aqui com alegria, né, igual ele fala, e se nós demos R$ 1 com alegria, de acordo com a nossa consciência, essa é a verdadeira caridade. Né? Além Sim. do fortalecimento desse ensinamento que Jesus deu, aqui também tem uma citação do Antigo Testamento. Eu consegui achar no livro de Eclesiástico, é um outro livro do Antigo Testamento. Acredita-se que o autor desse livro foi Salomão, foi os reis lá, sucessor de Davi, né? Do templo de Salomão, ele escreveu. Uma parte desse Eclesiástico, ele fala assim, não só inculca o dar,
mas ainda o espírito com que se dá. Uhum. Então, assim, não é só o dar, mas é com que espírito você está dando. Né? Exato. Uma outra citação aqui do Antigo Testamento que o Paulo traz. Como dá, né? Tem desse 7 aqui, tem um capítulo do livro Pão Nosso, capítulo 58, que chama Contribuir. E aí ele fala justamente sobre essa, que cada qual contribua com o que se propôs em consciência. E aí ele fala isso, né? Que quem ama dá com alegria, né? E não é só a parte material, né? Então, são gestos de amor, a cooperação no bem é questão palpitante em todo lugar e de todo dia. E qualquer homem pode dar, né? Não somente a quem dá para um mendigo, mas para o vizinho, para o irmão, para qualquer lugar, né? No final, ele fala assim que sobrevindo um momento de repouso diuturno, é o que já falou, acho que São Francisco, né? Cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. É aquela reflexão antes de terminar o dia, né? E falar, bom, como é que eu fui hoje, né? Como é que eu... Dá a minha nota aí, deixa eu ver como que eu mesma, sinceramente, me avalio hoje nas minhas atitudes, né? Se eu fizer aí um replay aí do meu dia, assim, em um minuto, então... E aí os nossos recursos também são esses, né? Ele fala no final, né? Recursos do otimismo, da alegria, isso também é o que a gente pode contribuir. Não vamos ficar atentos só aqui naquela contribuição material, na esmola, tal, né? Quem tem mais alegria é que pode transbordar para o próximo, porque essas coisas elas contagiam, né? Esses sentimentos. Então, uma pessoa que ela é muito alegre, muito esfuziante, sendo uma coisa natural, né? Assim, uma coisa dela, alegria genuína, quando ela chega em algum lugar, ela já realmente já transborda aquilo para as pessoas, todo mundo percebe, chegou aquela pessoa que é super alegre, super de bem com a vida, que maravilha. Então, essa é uma coisa que a gente já pode doar, né? Quem tem muito de otimismo, de boa vontade, pode doar. E o que a gente tem também que não é bom, todo mundo tem, o seu pessimismo, então o que a gente tem de não compartilhar tanto, porque todo mundo tem ainda no nosso nível, né? A gente tem que segurar um pouco a onda de reclamar, as queixas, coisa que a gente pode, de repente, dar uma segurada só pra gente. A gente tentar compartilhar só o nosso lado bom, que é o que as pessoas realmente precisam, né? Bem isso mesmo. Razão. Bom, no 8 eu achei interessante também que ele fala aqui, né? E Deus pode acumular-vos de dons, de modo que, tendo sempre o necessário, vos sobre para todo tipo de boas obras. Né? Então, ele fala aqui que é a questão do acúmulo. Né? Se a gente tiver sempre só o necessário, vai nos sobrar para todo tipo de obra, né? Para fazer todas as obras. E é uma frase que o Chico Xavier fala: o que sobra na sua casa, falta na casa de alguém. Né? Então, assim, uma colher de arroz que a gente joga fora é uma colher de arroz que está faltando na casa de alguém. Né? Uma roupa que a gente joga fora é uma roupa que está faltando na casa de alguém. Né? E aonde que esse contexto ele se torna verdadeiro? No Evangelho segundo o Espiritismo também, Doutrina Espírita, lá no Obra de Kardec, no capítulo 25, que é buscar e achareis. Olha que interessante o texto que está lá. A terra produzirá o suficiente, e essa reflexão aqui para o mundo atualmente é muito importante. Né? A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá momentaneamente insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Legal, Então, né? demais. A gente olha lá os nossos irmãos que hoje desencarnam pela De fome, fome, na África, em tudo na quanto é África, no país, Brasil, qualquer lugar que seja, nós Brasil. sabemos que não tem justiça na lei divina, é necessária essa expiação a eles,
mas seriam feitas de alguma forma se a oportunidade que nos foram dadas, que nós temos, fosse de não distribuir. Então, quer dizer, todo o alimento que falta na África sobra em excesso nos outros países. Sobra E é para lixo, outro lugar. toneladas, é lixo. É acúmulo de riqueza, é geração de poder através do alimento. Então, é esse exercício que o ser humano está aprendendo, né? Eu lembro em uma discussão que eu tive, não uma briga, uma discussão, uma reflexão sobre o assunto, nesses grupos de WhatsApp, sobre a questão da pandemia, né? Libera, se manter o isolamento, não vai morrer de Covid, mas vai morrer de fome, porque vai vir uma crise econômica, Então, respeitando todas as opiniões de todos, o meu ponto foi a crise econômica só vai morrer de fome se nós escolhermos isso, se a humanidade escolher isso, né? A morte pela infecção não é escolha da humanidade. Uhum. Né? Tá na natureza. Então, pessoas desencarnarem pela doença não está nas nossas mãos. Pessoas desencarnarem pela fome é uma escolha nossa. Nós, como humanidade, vamos escolher se vão ou não desencarnar por fome. Porque Mas se é uma escolha. nós, enquanto humanidade, quisermos que numa recessão global, monumental, uma hecatombe econômica, onde tudo se despenca, só vai morrer de fome uma pessoa do nosso lado se a gente permitir. Uhum. É que é uma escolha que a gente tem feito nos últimos séculos, né? Exato. Essa é a real, né? Então, hoje, realmente, hoje, o dia que a gente está aqui, hoje, com certeza, morreram pessoas de fome. Muitas. E eu escutei o Haroldo falando há pouco tempo atrás que a questão, o mundo, realmente, como você estava lendo agora, ele produz alimentos para todos os habitantes. A questão é de distribuição, né? E não de falta de alimento. Exato. Porque tem gente morrendo de fome porque a distribuição é totalmente diferenciada, né? Então, se a gente quisesse realmente redistribuir os alimentos, nem vamos falar de conta bancária, né, tudo mais, não, de ficar como tá, mas vamos falar só nos alimentos. Redistribuir uma logística diferente, quando a gente imagina que, em 3 meses a gente resolve o problema da fome no mundo. Né? Porque cada um vai doar um pouco do que está sobrando, vamos redistribuir tudo isso e vamos mandar um pouco mais para lá e menos para cá e todo mundo vai ficar com alimento para ninguém morrer de fome. Então, não só alimento, mas o recurso natural, a água, a energia, vacinas. Desencarna quantos e quantos milhares de pessoas na África de malária, tudo mais. Se pegar todo esse povo aí que desencarnou com malária lá na África, tem vacina no mundo suficiente. Tem, só que está mal distribuída. Era só ir lá e vacinar a turma, né? Mas existe o critério do acúmulo, que é o que cita aqui Paulo e está nessa reflexão do Evangelho. Acho que esse é um grande aprendizado para a gente enquanto humanidade. Que hoje já é bem melhor que antigamente, a gente não pode esquecer disso, desde o progresso. Mas já estamos melhores. Antigamente era pior. Antigamente era pior. Era bem pior. Né? Hoje já está Hoje já pior. tem. Ainda que sejam ações isoladas, ONGs, né? Exato. Alguns governos já estão um pouco mais com leis mais humanitárias e outras pessoas mesmo que estão indo lá. Eu contribuo lá para a Fraternidade Sem Fronteiras, que o Wagner vai lá levar médico, vai levar alimento, tal. Eu vejo os vídeos, nossa, realmente o antes e depois, você nem acredita que é o mesmo lugar, é transformador, incrível o trabalho deles, né? Então, é muito legal porque a gente já tem muitas pessoas, às vezes do outro lado do mundo, se sensibilizando, né? Hoje pela internet, eu vi alguns vídeos de uma criança que postou que queria estudar, não tinha luz, o menino estudava no poste de energia elétrica de uma praça, porque a casa dele não tinha energia elétrica. Era tão pobre lá, num lugar, no fim do mundo lá, que ele ia numa praça que tinha luz elétrica pública, iluminação pública, para poder estudar. E alguém gravou o menininho lá, de uns 7, 8 anos lá, estudando várias vezes. Aquele negócio tocou alguém, colocou na internet e tal, cara. Várias pessoas se sensibilizaram e mandaram condições para o menino. Agora ele está numa escola,
entendeu? Ele está estudando aí com oportunidades. Então, hoje a coisa é muito mais... Melhorou. Com certeza, a gente já deu para... Vai Tem gente melhorando, né? lá que aí essa comunicação rápida também, né? Você pode tocar um coração do outro lado do mundo, né? Que pode ajudar agora, quer dizer, você não tem alguém ali do lado, mas tem o outro que ajuda, que vende, às vezes vende muito longe. Esse caso foi um sheik lá, é uma história que eu vi não sei onde eu vi. Um sheik lá, que ele foi lá, pegou um avião no outro país, foi lá ver o menino, conheceu a história, pegou o menino lá estudando na luz da praça à noite, que era a hora que ele tira e trabalhava, o menino criança mesmo. E aí transformou a realidade da criança, porque ele tinha condições financeiras e se sensibilizou. Porque é aquilo, né, Carlos, quando você vê a boa vontade, né, de alguém querendo, tentando, e você fala, nossa, eu tenho condições de ajudar, você está tentando, mas ela não está conseguindo, está difícil para ela, eu posso amenizar o sofrimento dela. Isso é uma coisa tão legal, porque você vê a pessoa tentando, e não consegue, é sensibilizante. Fala, nossa, então eu pago alguma coisa para você, que seja um lanche, uma coisa, uma escola, dependendo da condição da posse da pessoa, pode ser pagar um colégio, que seja, mas a pessoa está tentando, né? Agora, a questão é quando ela não está tentando, né? Que a semeadura é mesquinha, então aí não vai vir um milagre, que é o que a gente estava naquela conversa da ilusão, né? O milagre que aí vai dar tudo certo para mim, mas eu não estou me esforçando, Exatamente. né? Então, também essa ajuda aí, ela não vai rolar, entendeu? Não tem essa parada de eu faço pouquinho. O cara estava estudando na luz do poste da rua de noite, lá na perna, lá no lápis de pedreiro, sabe? Ah, agora não, peraí, quando você vê aqui, você fala, gente, estou sensibilizada, eu vou fazer alguma coisa para ajudar esse menino. Alguém sensibiliza, nem que seja de longe, mas Exato, é. quando você vê um moleque que não tá nem aí para nada, você fala, como é que é? Eu vou ajudar a pagar a escola, tal, para o moleque não ir? Então, é isso, né? É isso, exatamente. Tem que cada um fazer a sua parte, né? É, Bom, no 9, no 9 aqui é interessante que ele fala, como está escrito, dá esmola aos pobres, sua esmola é constante sem falta. Onde está escrito, né? É mais uma citação do Antigo Testamento aqui que ele faz. No certo. Salmos, né? No Salmo 112, no versículo 9, que está escrito lá, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Né? Agora aqui tem uma reflexão legal para gente, né? Que é no finalzinho, que ele fala assim, ó, dá esmola aos pobres. Então ele fala assim, ajuda os pobres. Por quê? Porque a sua esmola é sem falta. Porque embora nós aqui, se dermos esmola a algum pobre, a gente se acha como quem não recebe esmola. Né? E a gente recebe a esmola diária aqui e sem falta de Deus, na sua providência e na sua misericórdia. Né? Porque nós também precisamos das nossas esmolas. E não necessariamente ela o que é esmola? A esmola é dar algo de alguém que não tem e necessita. Esse é o conceito da esmola. Né? Uhum. A gente associa isso a dinheiro, mas não é. A gente der um agasalho é uma esmola. Né? Se a gente der... Né? Nós também necessitamos de muita coisa. Ah, sim. E sem essa esmola que Deus nos dá sem falta todo dia, nós não aguentaríamos. Né? E a gente está aqui até hoje porque é o que Paulo fala aqui, que está aqui na citação do Salmo 112. Né? Ó, dá esmola aos pobres. A sua esmola é constante e sem falta. Você tem todo dia a sua esmola e nunca falta. E, então dê esmola aos pobres. Que é a reflexão aqui de que Jesus fala. Né? De dar ao outro, faça ao outro que gostaria que a mim fizesse. E se nos faltasse essa providência? E se não faltasse essa providência? Né, que a gente chama de livramento, de um monte de coisa. E se nos faltasse? Como é que a gente ficaria? Tentamos nos imaginar se nos faltasse aquilo que nós precisamos. Como é que a gente ficaria?
E a gente tem que pensar nesses irmãos. Putz, se faltar a esmola dele, seja ela qual for, como é que ele vai ficar? Então, aqui é um exercício, e o Paulo ele coloca isso aqui brilhantemente. Né? A sua esmola é constante sem falta. Ele usa aqui uma citação do Salmo 112 para trazer essa reflexão para todos nós. Eu achei maravilhoso esse texto aqui. Isso eu até grafei de outra cor aqui no livro. Na Bíblia. Na Bíblia, é. Na Bíblia. Eu também gravei, mas eu tirei xerox para grafar aqui. Quando eu tive coragem aqui, ó. Tive coragem. Não, eu já gravei aqui direto mesmo. Sou menos, eu não falo, sou menos caprichoso que você. Tirei xerox. Eu falei, não, peraí. Mas olha, eu grifei o 10, tá? Já vou mostrar logo de antemão aqui, que é aquele que provê a semente ao semeador e o pão para comer, proverá e multiplicará vossa semente e fará crescer a colheita da vossa esmola. Eu achei tão bonito, né? Falando de Deus, né? Quer dizer, quem provê a semente para o semeador, né? Deus. Então, sem Deus, como que o semeador vai fazer? O que que ele vai fazer? Né? Então, sem semente, que trabalho que ele tem, né? Qual é o... Então, aquele que provê Deus, ele vai prover tudo, né? É uma continuação do que você leu, né? Então, ele provê a semente ao semeador, quer dizer, ele te dá o trabalho, né? Porque ele te dá a semente não adianta, não é todo o seu recurso. A semente a gente não faz tudo com ela, a gente ela é a mão de obra, a matéria-prima para a gente trabalhar. Sem a semente não tem trabalho, mas também com a semente também não está resolvido o seu problema. Você faz a sua parte, né? Deus te dá uma parte que é a semente, mas você tem que pegar, ir lá, fazer um buraquinho na terra, colocar lá, cuidar, regar, senão também não tem. Né? Ficar segurando a semente aqui não vai funcionar, né? Então, é um trabalho que é constante. Então, Deus dá a semente para o semeador e também o pão para comer. Quer dizer, olha quanta esmola que a gente recebe, né? Mas tem a nossa lógica, sempre a nossa atuação ali, né? A nossa parte de fazer alguma coisa. De ficar só assim, né? Esperando, ai, Deus me dá, Deus me dá. Não vai rolar, né? Então, tem essa parte que a gente tem uma participação. Deus permite que a gente também faça alguma coisa e não fique só lá, né, esperando receber. Então, permite que a gente participe. Então, a gente recebe a semente, faz a nossa partezinha do trabalho, depois tem o pão para a gente comer. Quer dizer, olha que coisa mais linda, né? Mas Deus permite que a gente participe. Isso é tão bonito, porque senão a gente ficaria igual criança, né? Esperando assim, a comida tem que vir. Eu não vou atrás da comida conseguir, tem que vir para mim. Mas dessa forma, não. Essa forma, a gente tem a nossa participativa, né? Sim. Participativa. Que é lindo, né? Eu só grafei no 14 lá, não sei se tem alguma coisa antes. Não tenho. No 14, então, para encerrar o capítulo, o Paulo, achei que bonito quando ele fala, né? Então, ele explicou toda essa questão da caridade, verdadeira caridade, fez todas as citações lá com o Velho Testamento para o pessoal entender a importância que é, de como que é a esmola, doação, o recolhimento da esmola. E no final ele fala, para ajudar os macedônios, né? No final ele fala assim, tipo, pessoal, faz isso porque, rezarão por vós com todo o seu afeto, ao ver a graça extraordinária que Deus nos concedeu. Demos graças a Deus por seu dom inefável. Então, rezarão por vós. Isso aqui é maravilhoso. Né? Que você ajuda, você conquista um coração em seu favor. Um coração que vai olhar com você com ternura, com amor, com gratidão. Né? É o que vai fazer a prece para você. E aí, eu me lembro daquela história do Chico, que ele estava apressado pelo trabalho, a senhora para pedir ajuda dele. Você, o Chico, já beijou sua mão. Ele, não, filho, estou atrasado, um ano já passado, tem que chegar no trabalho. E ele sai andando, aí a mãe para ele e fala, Chico, volte lá. Não, mas meu trabalho... Chico, volte lá e atenda. Pediu você ajuda, atende a irmã. O Chico voltou, né? Perdeu um ônibus do trabalho dele, atendeu a moça, falou, beijou as mãos. A moça agradeceu, obrigado, seu Chico, Deus te abençoe. E o Chico foi andando de volta para esperar o próximo ônibus. Aí a Emmanuel falou assim, Chico, olha para trás. Quando o Chico olhou para trás, viu sair da mulher, da senhora, ondas e ondas e ondas de luz
que tocou-lhe todo o corpo e o coração. E ele Que sentiu lindo. algo que ele nunca tinha sentido na vida. E a Emmanuel falando, tá vendo? Quando você ajuda alguém, é isso que você recebe. A gratidão, né? A gratidão. Então, essa prece por vós. E aí recordamos também do André Luiz, que desencarnou e ninguém fazia prece para ele, estava desesperado. Precisava de uma prece, só aquela senhorinha que fez a única prece para ele. Né? No Sim, nosso lar, André Luiz. Então, sim. assim, quando a gente desencarnar, a coisa que a gente vai mais querer na vida é uma prece. É o que vai nos sustentar no plano espiritual. Para que nós não caiamos no nosso próprio desespero da consciência. A prece vai vir nos socorrer, nos auxiliar, nos dar luz, nos dar a trégua no pensamento, nos recarregar as energias, né? E quantos corações aqui nós estamos hoje contagiando, a gente está aqui engajando, trazendo junto, para que no nosso desencarne possamos ouvir aquela prece. A gente comentou aquele dia no nosso evangelho, aqui no grupo, não lembro. Você desencarna hoje, as criancinhas lá, gente, a tia Rê desencarnou, vamos lá fazer uma prece para ela. E você vê aquelas 20, 30 crianças unindo os pensamentos, se conectando ao alto, direcionando a prece para você. Ainda que você esteja no pior do pior dos umbraus, você vai ser ali um raio de Pô, luz em você que vai tomar te um banho. envolver e vai te sustentar. Né? E aí o Paulo chama a atenção disso. Rezarão por vós. E isso é o que a gente precisa, todos nós, sem exceção. Essa é a Sim. retribuição da caridade. Não porque nós fazemos para ter isso, porque é o que manda a lei, a justiça divina. E está aqui. Semeia generosidade e colhe generosidade. Vamos aqui semear a generosidade através da caridade, que a gente vai colher a generosidade das preces a nós enviadas. Que isso, às vezes, no físico a gente não sente, mas no espírito ele se regozija de alegria e de felicidade. Acho que Paulo encerrou assim, esse capítulo de forma maravilhosa. Né? Brilhante, né? Porque essa energia da gratidão, né? Quando a gente consegue emanar para alguém de uma forma sincera, né? Ela é uma coisa muito poderosa, Exato. né? Então, ainda que a pessoa não fique lá fazendo aquela postura de prece, mas só dela lembrar de você e falar, ah, é aquela pessoa que é legal comigo, que me trouxe alguma coisa boa, que tem uma boa lembrança de momentos legais, já é uma prece, né? Já é uma lembrança positiva e já vai com certeza emanar uma energia Sem de dúvida. consolo, de refazimento para quem recebe, né? Sem dúvida. Então, isso com certeza já é muito bom. É essa troca, né? Você vê que é o que a gente estava falando antes, né? Essa troca aí mesmo à distância, né? Que a gente não está no mesmo plano físico, vamos supor, né? A gente está aí rezando por alguém que não está no outro plano, mas o espírito sente aquela energia que um vibra para o outro, né? Isso Isso é aí. muito bom. Mesmo à Maravilhoso. distância, é isso aí, né?